Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a missão hoje de levar para os irmãos a nossa lição de número 8, que tem o título edificado sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Nosso texto áureo fala o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A nossa verdade prática fala que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e também do testemunho dos profetas. Nós teremos pelo menos 3 tópicos nessa lição de número 8. Primeiro, nós temos edifício espiritual. Segundo tópico, nós temos o fundamento, apóstolos e profetas. E terceiro tópico, nós teremos edificados para a morada de Deus. Bem, na introdução nós podemos analisar aqui quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele formou a igreja da qual ele estava preparando, nas suas mensagens, no seu ministério, apesar de que ele sempre focou no povo judeu, no povo que ele veio trazer a salvação. Mas como a graça ela se estendeu a todos, nós também alcançamos esta misericórdia. Então, por meio da reconciliação efetivada aí na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção, e a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Sem a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, e sem a pedra angular, que é Cristo, esta igreja ela não poderia e não poderá ir tão longe. Mas louvamos a Deus que nós estamos firmados nesta pedra angular que é Jesus Cristo. Nós temos o primeiro tópico que fala sobre um edifício espiritual. Primeiro item, nós podemos falar sobre o santuário judeu, já que a preocupação de Deus era sempre estar presente no meio do povo israelita, no meio do povo judeu, no meio do povo que ele escolheu, e também queria que o povo estivesse sempre ligado com ele. E era preciso que houvesse algum lugar para que Deus se apresentasse ou se estivesse no meio do povo. Então foi construído templos, o tabernáculo é um exemplo. Temos também o templo de Salomão, do qual ele construiu, mas como a glória de Deus, a presença de Deus é grande, é real, não poderia estar contido no templo erguido por mãos humanas. Mas houve esse santuário judeu, e por causa dos estrangeiros que não poderiam estar adentrando a esse recinto, infelizmente havia inimizade entre os judeus e entre os gentios, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 14. Essa inimizade foi tirada logo após que Jesus se manifestou, anunciando o reino, anunciando a pregação dos céus, do reino dos céus. E quando nós olhamos para isso, Jesus vindo e desfez essa inimizade entre eles, formou uma nova humanidade, que é a igreja. Então, assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Nós temos aí o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, E o apóstolo ele lembra de Salomão, quando ele reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, conforme está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E aí ele reafirma aí a palavra de Deus, que Estevão também falou que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E quando nós olhamos os crentes judeus ou até mesmo gentios, eles tornam-se o templo onde o Espírito Santo de Deus habita na vida deles.
em que eles são chamados pedras vivas e um edifício espiritual. Então, se nós tínhamos lá um santuário judeu, que era um templo físico, onde Deus se apresentava ao povo, a glória de Deus se manifestava, mas já no santuário cristão, Deus se manifesta na vida do próprio crente, na vida do próprio cristão. Isso é maravilhoso. Nós temos também o terceiro item que fala sobre a pedra angular. Essa pedra angular era uma pedra mais importante, uma pedra principal em uma construção, e era necessário que ela estivesse ali. Então, se houver a pedra angular juntamente com a estrutura de um prédio muito bem feita, com certeza esse prédio não vai chegar a ruir. O comentarista ainda diz que, para se ter uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado aí um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, essa pedra principal, ela ajuda a sustentar o templo, ou até mesmo a construção, de pé. E quando nós vamos para o quarto item, quando fala sobre Cristo, que é a pedra principal, a identificação de Cristo como a pedra angular, ela remonta aí à profecia messiânica de que a pedra rejeitada, ela tornou-se pedra de esquina, em Salmo 118, verso 22, e ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. E assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo, o próprio Messias. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então toda construção que está bem fundamentada, que está bem alicerçada sobre uma rocha, ela dificilmente virá a ruir. Da mesma forma, a igreja que está colocada, que está fundamentada em Jesus Cristo, ela não sofrerá nenhum dano. E o próprio Jesus falou sobre o sermão, onde aquele homem construiu uma casa sobre a rocha, e ela não veio a ruir quando veio a tempestade, quando veio o vento, quando veio a chuva. Mas aquele pobre homem que construiu uma casa sobre a areia, veio o vento, veio a chuva, e acabou levando a casa junto, porque não tinha fundamentação sobre a rocha, estava sendo construído na areia. Então nós precisamos colocar a nossa vida em Jesus Cristo, que é a pedra fundamental para a nossa vida espiritual. Temos também aí o segundo tópico, que fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Sobre a questão do conceito dos apóstolos, vindo do termo grego, apóstolo é usado para dizer sobre o enviado, ou até mesmo o mensageiro. Então o apostolado, ele foca Jesus como Salvador do mundo, não é outro homem a não ser Jesus Cristo, e foca também a questão dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, ainda se tratando também do apóstolo Paulo, porque o próprio Jesus o chamou para esse ministério. Então, o apostolado, foram pessoas que foram chamadas, foram escolhidas, porque foram testemunhas oculares dos milagres, do ministério, da morte, da ressurreição do próprio Messias, estivera com Jesus aqui na terra, quando ele estava aqui caminhando. Então, nós vamos para o segundo item, que vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. Então, embora a gente não se pode desassociar aí das pessoas, o ofício que elas ocupavam, o que constitui aí o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas sim a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, as escrituras, os apóstolos, eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Se eles receberam a doutrina diretamente de Cristo, eles anunciam o que Jesus ensinou para eles. Assim como
não se pode mexer com a pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, sobre isso o Senhor Jesus falou muito bem: as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fundamentou a igreja, é necessário que nós estejamos atentos quanto a isso. Então, a Bíblia de estudo pentecostal, ela ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus falou com os seus apóstolos, e eles doutrinaram a igreja e continua doutrinando a igreja através da palavra de Deus, ela não pode ser mudada, não pode ser violada, não pode ser adulterada, ela não pode ser mudada de qualquer forma, mas ela precisa estar preservada. E nós temos também o testemunho dos profetas. A palavra grega de profeta, ela significa proclamador e intérprete também da revelação divina. Então, a ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica aí tratar-se dos profetas da igreja, né? Não aí do Antigo Testamento, mas nós podemos ver que o apóstolo Paulo também ele assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas no Novo Testamento. Então, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Se Jesus veio fundamentar a igreja, trouxe toda a engrenação, trouxe o betume, né, para que o alicerce ficasse firme, né, e que também não houvesse nenhum tipo de infiltração, até mesmo hereges, algumas palavras, algumas pessoas com outras visões, tendo aí um Novo Testamento, uma nova revelação, mas nós devemos seguir tudo que Jesus falou, tudo que os apóstolos falaram e também o que os profetas do Novo Testamento aplicaram. Nós não podemos desmerecer os profetas também do Velho Testamento, mas quando se trata da igreja, nós estamos falando já do Novo Testamento, a partir do momento do ministério de Jesus, da aplicação do reino dos céus. Nós temos aí também o terceiro tópico que fala sobre a edificação para a morada de Deus. Nós temos aí sobre o edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, né? Indica aí um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É necessário que isso aconteça para que todas as partes de um edifício elas sejam harmônicas. O crente ele precisa crescer espiritualmente. Não se pode um crente crescer e outro ficar raquítico. Todos nós precisamos crescer igualmente, até chegar a uma estatura perfeita, uma estatura de varão perfeito, conforme Jesus quer. Então todos nós precisamos crescer diante de Deus, para que o edifício esteja em harmonia. E o crescimento da igreja também depende de tudo, né, ser bem ajustado em Cristo. Então nessa caminhada o salvo ele se comporta como um filho obediente, né? Ele passa a evidenciar o fruto do Espírito. Infelizmente muitas pessoas não estão evidenciando esse fruto do Espírito, que é amor, caridade, gozo, né? E tudo isso é necessário que o cristão ele expresse para o mundo, ele deve expressar para o mundo. Então o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, porque todo crente bem ajustado ele torna-se templo santo do Senhor. Então, se tornando templo santo do Senhor, o Espírito de Deus vai habitar na vida desse cristão. Agora, se ele não tiver uma vida pautada na palavra de Deus,
nas revelações dos apóstolos, nas revelações dos profetas, nas revelações que Jesus trouxe. Infelizmente, esse crente não poderá ser um templo do Santo Espírito de Deus. Temos também sobre o templo santo do Senhor, a palavra aqui usada para templo é o vocábulo, que designa aí o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar encontro do sumo sacerdote com Deus, mas a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Separado para Cristo, separado do mundo, veio para Jesus, ele deve viver em santidade. Todo cristão precisa viver em santidade. A santificação, ela é gradual, porque nós precisamos cada dia estar tirando as coisas que não agradam a Deus. Cada dia que passa, as novidades vêm por aí, as tecnologias, os avanços aí. Então nós precisamos vigiar quanto a essa progressão da tecnologia mundial, para que nós não venhamos a errar perante Deus. E nós precisamos também estar cientes de que o pecado está às portas, e nós precisamos vigiar sempre para que nós vivamos em santidade. Então, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente, ele recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. Antes, quando ainda havia o templo, era necessário que as pessoas levassem até os sacerdotes a sua petição, o seu pedido de perdão, e o sacerdote levava então ao conhecimento de Deus. Só ele tinha o privilégio de entrar no lugar santíssimo, lá no templo. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus expirou e ele entregou o Espírito ao Pai, houve o terremoto, o templo também lá tremeu, e o véu do templo rasgou de alto a baixo, mostrando que o acesso da igreja que nascia na morte de Jesus, ali na cruz do Calvário, vinha do céu, vinha do alto, e não de baixo para cima, mas rasgou-se de alto a baixo, e aí abriu-se as cortinas, e o lugar santíssimo ficou visível para todas as pessoas. Infelizmente, muitas delas ainda não creem que nós podemos ter um livre acesso a Jesus através da oração e também com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter a certeza de que nós podemos falar com Deus através de Jesus Cristo, porque tudo aquilo que nós pedimos no nome de Jesus, nós receberemos. Sabemos que Jesus é o único mediador entre Deus e nós, que é Jesus. Através do Espírito Santo, nós podemos orar, podemos falar com Deus, podemos falar com Jesus. E quando nós analisamos sobre a morada de Deus, do Espírito, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Meus irmãos, é uma grande responsabilidade sabermos que o Espírito de Deus habita na nossa vida, e nós precisamos ter esse templo limpo, santificado, para que Ele possa morar em nós. A morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Isso indicava que lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. E como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E essa afirmação, ela ratifica que o ensino apostólico que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Independente, meus irmãos, de ser judeu, independente de ser gentil, importa ser
crente em Cristo Jesus, ser cristão. Importa ter confessado os seus pecados a Jesus, ter colocado a sua vida perante Deus pela misericórdia de Jesus. E através da lavagem, da purificação, pela água que Jesus dá, pela palavra de Deus, nós somos santificados. E após termos a nossa alma lavada pela palavra de Deus, e a Bíblia ainda ela é bem enfática em dizer que a água limpa, tem que ser a palavra limpa, tem que ser uma palavra da verdade. Então, quando nós temos a nossa alma lavada pela palavra, o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. E a partir do momento em que ele entra no nosso coração, a partir do momento que ele entra na nossa vida, nós temos esse privilégio de podermos falar diretamente com Deus, porque nós nos tornamos morada de Deus, morada do Espírito Santo do Senhor, morada de Jesus. E temos que ter a nossa vida cada dia em santificação, para que o Espírito Santo de Deus não entristeça, porque não pode haver dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. A conclusão fala sobre a comparação da igreja com um edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é próprio Jesus, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Infelizmente, muitos por aí querem criar revelações, querem tirar essa pedra angular, querem substituir Jesus por uma outra pessoa, por um outro Deus que não existe e que não tem o poder que Jesus tem, infelizmente. Mas nós, a igreja, que acreditamos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, em nenhum outro há salvação a não ser através de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar a cada dia atentos para que nós estejamos ligados a esse edifício. A igreja, comparada com um edifício, e a pedra fundamental, a pedra principal, que é Jesus. Se nós estivermos fixo em Jesus, a igreja fixa em Jesus, nós não seremos abalados, porque nós estamos fundamentados na verdade, nós estamos fundamentados naquilo que Deus quer para a humanidade. Ainda que muitos não acreditam, ainda que muitos não querem entregar a sua vida para Jesus, não querem que Deus reja a sua vida, mas a igreja de Jesus, aqueles que confiam que um dia o próprio Messias, o próprio Jesus que anunciou o Evangelho aqui na terra, ele virá para buscar a igreja. Nós temos que estar ligados um ao outro. A igreja precisa estar unida para que a nossa salvação venha a ser garantida, para que nós também tenhamos a vida eterna. Muitas pessoas têm fundamentado a sua alma, a sua vida espiritual em seres humanos, seres corrompíveis, mas não têm fundamentado a sua vida espiritual em Jesus. Aí, muitas pessoas que se fundamentam em outros homens, até mesmo em deuses que não têm, que têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm olho, mas não vê, eles estão fundamentados nesses seres que não dará para eles o direito de vida eterna. Mas, meus queridos irmãos, precisamos estar atentos, precisamos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos, nos apóstolos verdadeiros, naqueles que Jesus escolheu, naqueles que Deus escolheu, e também nos profetas que vieram trazer a fundamentação da palavra do Senhor. Não podemos deixar que o mundo nos engane, mas nós precisamos estar atentos quanto à palavra de Deus. Precisamos estar atentos quanto aos ensinamentos. O apóstolo Paulo
foi um dos apóstolos que mais trabalhou, que mais correu atrás para ensinar para os gentios. O apóstolo Pedro também teve as suas participações importantíssimas, né? Em algumas vezes, em uma vez pelo menos, quando se trata da passagem de Cornélio, em que ele estava meio preocupado em poder levar a mensagem para os gentios, mas o próprio Jesus, o próprio Deus inspirou ele, dizendo que ele não poderia tornar impuro aquilo que ele já havia purificado. Antes era salvação para os judeus, pregação para os judeus, levar a mensagem para eles, mas a graça de Deus superabundou e veio a expandir a salvação para todos os homens. Veio expandir a salvação para os gentios, para todos aqueles que crescem no grande poder de Deus. A nossa lição falou sobre a questão da edificação, sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Nós não podemos deixar, meus irmãos, de estarmos fundamentados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, aquela que pode nos reger, aquela que pode nos instruir para a verdade. Não podemos atentar quanto aí ensinamentos hereges que nos levam a outros fundamentos que não são os fundamentos da palavra de Deus. São palavras distorcidas que não vêm nos levar para a salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.